Olá pessoal, eu sou o professor David. Eu vou falar aqui sobre alguns assuntos relacionados à matéria de Química para o Enem. Um dos temas que são bastante abordados em provas do Enem são os exercícios de termoquímica. São aqueles exercícios em que a gente tem uma determinada reação química, sempre indicando, após ela, se a gente tem liberação de energia ou consumo de energia durante a nossa reação química. Lembrando alguns conceitos. Toda vez que a gente tiver uma reação, reagentes, formando produtos, e a gente tiver liberação de energia, essa reação será chamada exotérmica. E essa energia será indicada por um valor específico de ΔH com sinal negativo. Menos 200 quilojoules, menos 200 joules, menos 10 calorias, quilocalorias. Lembrando que essas são as unidades de energia. Caloria, quilocaloria, joule, quilojoule. Toda vez que a gente tiver uma reação em que a gente tem reagentes formando produtos e a gente tiver um consumo de energia, ou seja, a gente vai precisar absorver energia do meio, de alguma forma, a gente tem uma reação, então, endotérmica. E ela vai ser representada após a reação com o valor de ΔH positivo, mais 40 quilojoules, mais 50 quilocalorias, por exemplo. Toda vez que a gente tiver esse tipo de problema, pode surgir exercícios que nos perguntem qual vai ser o ΔH, ou seja, quanto é necessário de energia ou quanto será liberado de energia após uma determinada reação química. Para a gente determinar esse valor de energia, que muitas vezes não é dado diretamente, a gente tem algumas técnicas. As técnicas mais utilizadas são a partir do calor de formação, em que a gente analisa cada composto de uma reação química. Por exemplo, se você analisar a queima por exemplo, do gás metano, CH4, junto com oxigênio, formando gás carbônico e água. Para a gente determinar quanto seria de energia liberado, devemos lembrar que todo processo de combustão libera energia. Quanto seria liberado de energia, a gente pode estar relacionando a energia relativa a cada componente da nossa reação, seja o CH4, o O2, o gás carbônico ou a água. Para a gente fazer isso, o que a gente pode analisar? Então, o calor de formação. Esse calor de formação ele corresponde à energia que você precisa ou libera para formar um mol de determinada substância a partir da substância simples que o compõe. Ou seja, o metano, CH4, é carbono puro e gás hidrogênio. O oxigênio já é uma substância pura, então já que ele é uma substância pura, ele não tem nenhum valor de ΔH relacionado a ele. Ele é considerado zero, formação natural. O gás carbônico, a partir do carbono, C, e do oxigênio, substância simples. E a água, a partir do hidrogênio, substância simples, e o oxigênio, substância simples. Isso geralmente é fornecido de alguma forma no próprio exercício, só que quando você vai fazer a análise, você tem que tomar cuidado lá com aqueles conceitos de estequiometria. Quantas moléculas eu estou utilizando no meu problema e quantas moléculas estão representadas no exemplo, no padrão que está sendo dado. Então, cálculos estequiométricos são sempre necessários nesse tipo de exercício. Outros tipos de procedimentos que a gente utiliza para calcular esse calor são calores de ligação, mais ou menos do mesmo sentido, quanto de energia eu preciso absorver ou liberar para formar um mol de uma determinada substância, e posso considerar ainda calores de combustão, que é relativos à queima de cada produto, e ainda calores específicos de outros tipos de reação. Lembrando que, em todos esses exemplos, é muito importante a análise estequiométrica. Quantos elementos eu vou estar utilizando no problema proposto e quantos elementos estão representados no exemplo que está sendo me dado. Todo problema em que eu tiver um determinado número de elementos, de substâncias para elaborar o calor de combustão, eu posso utilizar então esse procedimento de calcular o calor de cada um para depois somá-los encadeados
e, por fim, obter a equação que eu tenho, que eu preciso, e então o ΔH final da nossa reação. Espero ter contribuído para o estudo de vocês e até a próxima.